Salve! Esta foi a semana da volta do Congresso Nacional ao trabalho, né? Foram marcadas sessões e o quórum foi muito baixo, acabou não acontecendo. Mas os deputados e senadores estão de volta depois dessa campanha, que eu costumo dizer que não é uma festa democrática, como diz os ministros do Tribunal Superior Eleitoral. É uma guerra democrática. E como toda guerra, deixa no caminho ali feridos, deixa heróis, vitoriosos. É assim que se faz. O deputado Hildon Rocha é do MDB do Maranhão, vice-líder do PMDB na Câmara, do MDB na Câmara, foi reeleito, é o segundo mandato dele aqui, e articula muito bem, deputado, o que é preciso para os novos parlamentares aprenderem o que é articulação. Eu sempre digo que o artigo 1º é suor, tem que trabalhar, tem que acordar cedo, participar de todas as reuniões e conversar muito, né? Além disso, o que seria bom para os novos aprenderem a lidar aqui com os parlamentares com o jeito do Congresso? Primeiro é ter humildade, entender que ele é um de 513, que ele não é o melhor, que ele não é melhor do que os outros. Segundo, ele tem que entender o regimento da Câmara. Tem que estudar o regimento. Estudar o regimento, conhecer o regimento. Porque se ele não tiver conhecimento do regimento, ele não vai ter um bom desempenho ali dentro da Câmara. Outra coisa é respeitar os colegas, o pensamento de todos, porque vai ter pensamento de todo jeito ali. Tem gente que pensa de uma forma totalmente diferente do que você pensa, e se você não aceitar o pensamento dele, não é que você vai assumir o pensamento dele, mas você tem que aceitar aquele pensamento. E os debates são intensos. Mas já tem novo querendo ser presidente da Câmara? Era isso que eu ia perguntar. Como não tem chance nenhuma. Eu vejo assim mais como... Esse Kim Kataguiri, que vem lá do movimento... Não tem chance, não tem chance. Não tem chance. Mas ele, eu acredito que esteja a serviço do partido dele. Não é possível que... Ele é do Democratas, que tem Rodrigo Maia como candidato. Pois é, mas eu vi ele quase sempre ali no gabinete do Rodrigo, na presidência agora, com o Rodrigo presidente. Então, não estou entendendo isso aí, como é que o DEM vai apoiá-lo. Não acredito que o DEM vai apoiá-lo. Ele não tem nem idade para assumir a presidência da República, né? Ele não tem experiência. Anos, ele está na linha sucessória. Não tem experiência suficiente para assumir, além do que ele é colega de partido do Rodrigo, que ajudou a elegê-lo. Porque o Rodrigo deu condições ao DEM de renascer, o DEM estava morto. E graças ao Rodrigo, o Rodrigo foi quem fez o DEM voltar a crescer. A gente tem que reconhecer o mérito dele, do Rodrigo. Se não fosse o Rodrigo, o DEM hoje estaria 15. E você acha que ele tem chance de ser candidato e buscar aí uma reeleição? O Rodrigo Maia? Na presidência da Câmara? Sim, ele foi um bom presidente, ele está sendo um bom presidente. Eu acredito que ele tem grande chance de ser... O MDB apoia? Não sei, porque até agora nós não falamos a respeito de candidatura de presidente, nem de liderança ainda não falamos ainda. Nós só fizemos um balanço a respeito das eleições de agora, essas eleições de deputados, governadores, que nós fomos muito ruins. O PMDB foi muito ruim. Foi o pior, né? O que mais perdeu. O que mais perdeu deputados, perdeu muitos senadores. A gente tem a maior bancada de Senado, mas só com 12, né? Só 12 senadores. E também os governos, nós quase não conquistamos governos. Então, não é um bom resultado para nós. Então, foi mais para fazer esse balanço do resultado das eleições, que mostra para nós, que ficamos ainda com mandato, que nós temos que mudar o partido. Mudar o partido, fazer uma mudança das nossas bandeiras políticas, mudar a direção do partido, fazer uma renovação no partido, né? Então... E é interessante que o senhor tem uma visão assim, um pouco apurada. Eu me lembro que quando o Eduardo Cunha ainda estava no MDB, o senhor foi o primeiro a dizer, gente, o PMDB precisa resolver esse problema, né? Claro. Montou um grupo de WhatsApp sem o Eduardo Cunha. Porque o que todo mundo faz, ele fez. Quando eu me elegi deputado federal, inclusive, você fala uma coisa interessante, Zé Maria. Quando eu assumi aqui, quando eu me elegi, teve uma reunião da liderança do MDB, chamaram os eleitos naquela época, em 2014, eu vim, e já estavam escolhendo lá o Eduardo para ser o novo líder, e por aclamação, e que ali era uma forma de fortalecer para ele ser o candidato a presidente da Câmara. Eu discordei naquela época, eu disse, não, eu nem conheço Eduardo, não sei nem quem é Eduardo Cunha. E aqui só tem uma parte do deputado, a gente não pode dizer que todos irão concordar, ou talvez até aqueles que não estejam presentes queiram ser líderes. Então não era o momento certo, até porque não se convocou para aquilo. Era uma reunião para se conhecer os demais membros do partido. Então,
aproveitaram aquela reunião e pegaram a assinatura. Eu fiquei contra, mas afinal eu digo, não, já que só eu contra, eu vou acabar assinando aqui, para não ficar contra todo mundo, porque é assim que é no parlamento. A gente tem que aceitar a democracia. A democracia é a maioria que vence, né? Verdade, aqui tem Mas mais uma... já houve, desde o começo, é o que eu digo. Atualmente, eu respeito muito o Romero, respeito o presidente Michel, respeito muito o nosso presidente Eunício do Senado, respeito o Moreira Franco, mas eu acho que eles, com esse resultado desastroso para o MDB, eles têm que reconhecer que é chegada a hora de eles dar um tchau para o partido e entregar o partido para um novo, aí, para um Baleia Rossi, que é um deputado aí que está novo, mas é muito experiente, já foi vereador, foi deputado estadual, tem uma carreira aí. E é ligado boa, ao muito presidente Michel Temer. Ligado, inclusive tem um vínculo aí com o presidente Michel Mas Temer. essa renovação de colocar para os mesmos, para os ligados, não, mas a pode eles, ser ajuda? não, ajuda. De qualquer maneira. Surge, pode ser lida como uma renovação? Suaviza um pouco. Aqui tem até uma pergunta, já que a gente está falando aí dos que foram. Como o senhor dimensiona, do Emilson, como o senhor dimensiona a derrota do clã Sarney e seus aliados, como Edson Lobão? Foi uma resposta da população de que a velha política, encarnada no Sarney a velha política, embora a Rosiana tenha, durante os seus 4 mandatos, feito grandes mudanças no cenário econômico do Maranhão. O Maranhão melhorou muito durante o governo da Rosiana e o governo atual não tem conseguido levar no mesmo ritmo o desenvolvimento econômico. Lógico que há um cenário nacional contra tudo isso, mas a resposta é muito terrível. Mostra que praticamente o grupo tem que se refazer. A história parece que não é justa, né? Um pouco aí com o ex-presidente Sarney, que foi ali responsável pelo renascimento, ajudou e muito a consolidar a democracia, né, no governo dele. Exatamente, ele ajudou, mas isso é um processo de alternância, né? Ou seja, passou essa fase, né? Ele como governador do Maranhão, ele foi um grande governador, ele fez grandes mudanças, foi o primeiro governador no Brasil que pensou em levar a educação à distância, a primeira TV educativa que tinha programa de televisão voltado para a educação, para a formação de pessoas, foi a TV do Maranhão, a TV educativa. Então, o Sarney teve grandes ideias. Ele realmente foi um bom governador no Maranhão. Tanto é que ele virou senador várias vezes, né? Foi deputado, antes tinha sido deputado, mas foi senador várias vezes, pelo trabalho que ele fez. Mas só que as pessoas cansaram. Eu não vi aí o governador atual fazer um bom governo. Eu acho que as nossas propostas de governo é que não foi aceita pela população. Ô, deputado, mas é uma contramão da história, a contramão do Brasil. A ideia geral é de que o clã Sarney, que o domínio Sarney do Maranhão fez mal ao Estado. O Estado exibe hoje índices horríveis, né, de DH, de desenvolvimento urbano, né, e até a pobreza do Maranhão é muito grande, não é um Estado que se resolveu economicamente, e todo mundo, o Brasil inteiro, acredita esse atraso, exatamente esse domínio do ex-presidente Sarney no Estado. E o senhor, na contramão disso aí, conseguiu, inclusive, a reeleição. É diferente? Lá no Maranhão as pessoas pensam diferente? Claro que pensa. Tanto é que Rosiana teve 30 e tantos % de voto. Significa dizer que pelo menos 30% da população gosta da forma que ela governa, porque ela já teve a oportunidade de governar, e se 30% apoia, porque... Mas o Maranhão, depois do Sarney, melhorou ou piorou? No governo atual do Flávio Sim. Dino? Olha, a reeleição o que mostra que popularmente ele agradou a população, porque ele ganhou as eleições. De uma forma ou de outra ganhou as eleições. E o mérito dele, do grupo político dele, elegeu os 2 senadores. Então a população aprovou o governo dele. Eu não aprovo, mas a população aprovou. A gente tem que reconhecer e respeitar. Faz parte da democracia. Só que os números do IDH, os índices do IDEB, os indicadores de educação, de saúde, mostram que, de pobreza, mostram que o Maranhão ficou mais pobre, que aumentou o número, foram 300 mil pessoas voltaram à linha de pobreza extrema,
abaixo da linha de pobreza extrema, assim como a educação básica, as séries iniciais, que é analisada até a 5ª série, foi analisado pelo Ministério da Educação, ela mostra que o Maranhão regrediu de 2014, quando a Rosiana saiu, para 2017, que foi o ano analisado, que foi o ano passado. Então, se caiu, e foi o único estado que caiu, significa dizer que você não está tendo uma boa educação. Mas isso é o que diz os índices. Mas a população, a maioria, 50 e tantos % da população, quis que o governador continuasse. Então, nós temos que aceitar. Temos que aceitar. Isso faz parte do jogo político, faz parte da democracia. Está extinto lá o clã Sarney, o manto Sarney agora é recomeçar? Eu acredito que realmente o grupo Sarney acabou. Não, você estava falando que tinha um sobrinho dele, continua. Mas o grupo foi bem votado. O grupo ficou muito fraco. Realmente, o grupo ficou muito fraco. Sobrou um sobrinho lá. Sobrou do grupo Sarney. Elegemos apenas 4 deputados federais, né? Foi o Aloysio, o João Marcelo, eu e o Adilásio, que são pessoas que participaram do governo da Rosiana. Eu como secretário, o Aloysio também foi secretário, o Edilásio, que é casado com uma sobrinha do Sarney, e o João Marcelo, que é filho do João Alberto, o senador João Alberto, que sempre foi muito ligado à família Sarney. Então, praticamente só nós 4, dos 18, que nos elegemos. Os outros que são ligados à oposição, mas não são ligados a nós, que é o pastor Gil e o Eduardo Braide. Os outros 12 deputados federais do Maranhão foram eleitos pelo Flávio Dino. São todos ligados ao Flávio Dino, são ligados diretamente ao governo Flávio Dino. Então, ele teve uma grande vitória. E nós temos que reconhecer isso. Isso significa dizer que nosso grupo foi muito mal. Muito mal. Para os estaduais, nós elegemos apenas 5 deputados estaduais do nosso grupo político. E o Flávio Dino fez uma grande bancada lá na Assembleia Legislativa. Eu acredito que surgirá do próprio grupo do Flávio Dino um novo grupo, porque o grupo dele ficou muito grande. Elegeu muita gente. Agora, voltando ao cenário nacional, a gente percebe que se Jair Bolsonaro for eleito, como apontam as pesquisas, a ideia dele é fazer o relacionamento com o Congresso a partir das bancadas temáticas. Hoje ele recebeu a turma da bancada do agronegócio, a Frente Parlamentar do Agronegócio, e disse a eles que eles vão, inclusive, indicar, se Bolsonaro for eleito, eles vão indicar o ministro da Agricultura. Funciona isso, esse relacionamento no Congresso, via bancadas temáticas? Não, não funciona, não. É porque eu falei ainda agora, os deputados que estão assumindo agora, que devem entender, estudar o regimento, e não há nem no regimento, não sei que mude o regimento, porque o regimento diz que a orientação tem que ser partidária, a orientação da bancada do partido, não há orientação de frente parlamentar. Então, e muitos dos deputados, eles votam, a maioria, com a orientação do partido. Ele vai lá no plenário, a orientação do partido é aquela e vai lá e vota. Então, não tem como funcionar desse jeito. Mas é que as frentes tomaram conta, né? Os ruralistas formam mais de 250, a bancada de saúde 180. Mas, veja bem, quantos projetos de leis foram aprovados na Câmara e no Senado, atendendo o interesse exclusivamente do agronegócio? Vários. Não foram tantos assim. Agora ainda tem uma pauta lá imensa que o Bolsonaro disse que O último horroroso foi a história do Fundo Rural, por exemplo. O senhor faz parte da bancada. Sim, mas ali é porque não atendia apenas os grandes empresários do setor agropecuário. Atendia também os pequenos. Eu, inclusive, votei a favor porque atendeu o pronafiano, aquele que recebe dinheiro do Pronaf, que estava lá encalacrado também, que estava devendo, e nós colocamos também. Não foi só por isso. O PT votou a favor também, porque incluiu o pequeno agricultor, o agricultor familiar, senão não teria aprovado. Na verdade, publicamente se fala da bancada ruralista como se fosse a grande agroindústria, o grande agronegócio. Na verdade, não. Tem também, a maioria é do grande negócio, né? Dos donos de boi, a bancada do boi. Mas também, nesta bancada do agronegócio, inclui pequenos fazendeiros, né? Eu vi, inclusive... quem não tem terra. Olha, você tem que observar assim, os grandes deputados, defensores do agronegócio ali na Câmara não se reelegeram. Colata é um, Santa Nilson Catarina. Leitão, PSDB. Também não. Mas foi
pela Da defesa. Super 1. Né? Mas foi pela defesa, né? A gente até se pergunta. Não, mas eu estou dizendo que se eles fossem tão fortes assim, pela defesa do se o agronegócio fosse tão forte... Pelo anti-PSDB, Não, eu vejo anti-MDB, assim, quem é que vai... A onda da mudança, porque eles eram Não, veja bem, na hora de financiar a campanha do deputado, quem vai financiar é o partido político. Se ele não obedecer a orientação do partido, quando ele for candidato à reeleição, ele pode receber até 2,5 milhões, certo? E o agronegócio vai fazer como? Que a empresário não pode dar. Caixa 2, hoje em dia, teve Caixa 2 na eleição. Agora, vou tentar mudar isso. Tem até uma pergunta aqui, o Emilson diz que como é que o eleitor, quando vê que Jair Bolsonaro, na opinião dele, é quase presidente, usando só as redes sociais são gratuitas, com uma campanha de televisão minúscula, porque ele quase teve ali umas 8 inserções no máximo, 10 no máximo, e outros gastando uma fortuna, não mostra que é desnecessário ter um fundo partidário aí para financiamento das campanhas? Não, não acho não. Eu acho que tem que ter o fundo eleitoral, fundo partidário, votei a favor, diferente daqueles que votaram contra e se beneficiaram. Eu cito aqui um partido que é o PR, por exemplo. O PR votou contra, mas recebeu, lá no Maranhão elegeu 2 deputados federais, um foi o mais votado, recebeu 2 milhões de reais, o outro foi bem votado também, recebeu 1,5 milhão, que nem deputado não era. Eles fizeram festa, o PR fez festa com esse dinheiro. Eu não estou contra o PR ter feito isso, até porque ele tem que aumentar a bancada dele. Mas que há necessidade de financiamento, há necessidade. Agora, o caso do Bolsonaro é um caso atípico, não é normal. E ele é candidato a presidente, ele não é candidato a deputado. Se você for olhar os candidatos a deputado que gastaram pouco dinheiro e que não precisaram do fundo partidário para a sua eleição, não dá 5% da Câmara. E mesmo assim, mesmo a campanha na internet precisa de dinheiro? Precisa, claro que precisa, porque você tem que ter equipe que seja especialista daquilo. Se você não tiver uma equipe boa, como é que você vai fazer? Você vai estar visitando feira ou você vai estar se filmando? Você vai estar fazendo uma visita numa escola e você está se filmando? Não, tem que ter equipe também. E ainda tem impulsionamento, né? Tem os impulsionamentos. Eu mesmo gastei uns 10 mil reais com impulsionamento. E é muito bom, inclusive. Eu acho que até tu atinge um público muito maior do que através do programa de televisão. Talvez o programa de televisão obrigatório seja desnecessário. Eu acho que a gente tem que mudar por aí. Talvez seja desnecessário. Com a internet agora, porque você alcança mais pessoas através da internet do que desses programas eleitorais. Ou seja, então, o senhor acha que pode acabar com o programa de TV? Pode, agora já pode, porque tem internet. A gente pode se comunicar através da internet. Pode muito bem, é uma economia que se faz para o Brasil, muito grande, acabando o programa de televisão. Pode acabar o programa de televisão para horário eleitoral, tranquilamente. Ou seja, vai ter que reestruturar todas as campanhas, né, deputado? Tem, nós temos que fazer, eu vejo toda vez, se fala em reforma política. Vai voltar, eu trabalhei nas 3 comissões que discutiu a reforma política e há uma dificuldade muito grande de se aprovar a reforma política. Vai falar, os candidatos estão dizendo que querem, mas qual é a reforma política que eles querem? Eu vou pedir para a gente voltar nesse assunto depois do intervalo. Nós estamos aqui com o deputado Hildo Rocha, vice-líder do MDB, um dos partidos que foi campeão aí de perda de deputados nessa eleição. Nós voltamos depois do intervalo para explicar para você a cláusula de desempenho que vai tirar muitos partidos aí do Congresso Nacional já no ano que vem. Não sai daí.